Para tornar um homem infeliz, basta você habituar ele, acostumar ele a viver num estilo de vida que ele não pode ter. Então, uma vez que nós, classe média, estamos acostumados a ter acesso a uma moradia digna, legal, acesso a um carro legal, acesso a bens de consumo como um todo, acessos a lazer, a viagens, uma vez que a gente está acostumado a esse ideal e de repente a gente não tem mais acesso a todo esse ideal que nós achamos que teríamos, isso forma toda uma geração de uma classe média insatisfeita, uma classe média revoltada. Esse livro é sobre isso. Então nós somos uma geração que não fomos preparados para uma vida amarga, mas sim para uma vida maravilhosa. O que acontece é que a gente está vivendo um contexto de mundo onde essa vida maravilhosa não existe. Então esse é um livro que fala sobre a classe inadequada. Ele é até interessante porque essa é a parte da frente, mas parece que a parte de trás ele é feito de uma forma que eu já cansei de abrir o livro assim, achando que ele era para ser aberto assim. Mas na verdade ele é para ser aberto assim. Enfim, eu acho que a diagramação também foi feita de uma forma que causasse uma certa confusão, uma certa inadequação, né? Não é normal ter um texto assim na capa. Isso parece a parte de trás, e aqui parece a capa, mas é de propósito. Enfim, eu sou um estudante de psicologia, de 8º período, estou no meu processo de formação e estou lendo e pesquisando e aumentando o meu repertório teórico, né? E dentro desse estudo, eu também preciso levar em consideração contextos culturais, sociais e econômicos para conseguir ter uma visão mais ampla sobre as pessoas, a sociedade e, enfim, para ter uma visão mais ampla sobre como os fenômenos impactam as pessoas. E esse é um livro que fala especificamente da classe média global, não só brasileira, mas classe média global, que vem perdendo o seu poder de compra, vem perdendo o seu brilho por conta de fatores econômicos, socioeconômicos, né? Então, antigamente, para você ser uma pessoa bem-sucedida, bastava você ter um curso superior, um exemplo, né? E ter algumas qualificações profissionais que você teria um emprego garantido, você teria oportunidades garantidas. Mas agora, mesmo que você tenha ensino superior, mesmo que você fale outras línguas, mesmo que você tenha especializações, ainda assim, a pessoa não vai ter a mesma condição e a mesma ascensão. Às vezes, mesmo sendo muito capacitada, mais capacitada do que proporcionalmente os nossos pais foram, mesmo tendo uma capacitação maior, talvez a gente não atinja o mesmo nível de resultado econômico, né? Talvez a gente ganhe proporcionalmente menos do que os nossos pais. Quer dizer, talvez a gente tenha menos acessos do que os nossos pais, menos acessos a uma moradia, a um financiamento, a um carro, né, a bens de consumo, uma TV, um sofá, um telefone, a viagens, o que por um acaso produz toda uma geração, toda uma sociedade, todo um grupo de pessoas insatisfeitas, que são a classe média em decadência, a classe inadequada. Inadequada porque é uma classe que tem aspirações de ter acessos de uma classe média, mas às vezes ela mesma não consegue ter os acessos que ela deseja. Coisas simples, como eu quero morar num bairro legal, só que para morar num bairro legal eu preciso gastar boa parte do meu orçamento com aluguel e financiamento se torna inviável. Logo, eu não tenho acesso a um bairro legal, mas a minha expectativa é de morar num bairro legal e seguro. E nas metrópoles e na metrópole onde eu vivo, isso não é possível a não ser que eu ganhe mais dinheiro ou a não ser que eu já tenha um imóvel comprado e herdado por alguém da minha família para ter acesso àquele local. Então, eu me torno inadequado porque eu percebo que eu pertenço àquele local, àquelas pessoas, mas eu não tenho acesso ou a condição financeira de estar ali. A classe inadequada é demasiado rica para renunciar às próprias aspirações, mas muito pobre para poder realizá-las. Então existe uma discrepância entre como essa pessoa se vê enquanto classe social, quer dizer, eu me considero uma pessoa de classe média, mas na prática o meu acesso não está de classe média, entendeu? Na prática, apesar de eu ter vindo de um contexto de classe média, hoje o meu contexto não está de classe média. Só que eu me recuso a observar e perceber isso. Eu me recuso
a aceitar oportunidades que eu julgo inferiores àquilo que eu mereço. Tipo, aceitar um emprego que me pague menos do que eu acho que eu mereço. Que aceitar um emprego que eu considere que está abaixo do meu nível de qualificação. Porque eu tenho uma discrepância entre a minha identidade e aquilo que o mundo me entrega, né? Eu me sinto forte, entre aspas, eu me sinto especial, mas o mundo me enxerga como apenas mais um. E os meus acessos não me dão nenhum poder extraordinário. E aí é uma geração que fica se perguntando qual é o seu lugar no mundo, a qual classe social eu pertenço, ao que eu tenho realmente acesso e o que é sonho. Passou a ser um sonho, né? Já foi uma realidade, talvez para os meus pais ou para uma geração, em alguns anos atrás era uma possibilidade, mas passou. Então eu entendo que essa ideia de uma classe inadequada gera uma frustração, porque a classe média tem uma expectativa que não consegue alcançar, que consegue cada vez menos alcançar. É uma classe que está desaparecendo, né? Esse assunto me lembra a questão do programador, né? Até pouco tempo atrás, programador era muito bem pago, era coisa rara no mercado. Mas como a programação passou a ser uma profissão muito valorizada, muitas pessoas quiseram se tornar programador por conta disso. O que acontece quando muitas pessoas querem se tornar programador? Existe um exército de reserva, quer dizer, muitas pessoas estariam dispostas a trabalhar como programador. Passa a ter mais oferta de pessoas com diploma de programação do que demanda de programadores no mercado. Logo, o valor desses programadores que antes eram bem pagos, ele diminui. E isso acontece também com a classe média, porque existe hoje em dia uma maior oferta de ensino, né? Mais pessoas conseguem ter acesso a uma universidade do que tinham acesso antigamente. Logo, mais pessoas capacitadas estão no mercado. Só que conforme aumenta as pessoas capacitadas no mercado, aumenta também a concorrência pelas vagas disponíveis no mercado. Então a concorrência se torna mais alta. Aquilo que antes era o padrão para conseguir emprego, na verdade hoje já se torna o básico. E a pessoa precisa de cada vez mais qualificações e todo mundo está se qualificando porque todo mundo entende essa dinâmica de que se não se qualificar não vai ter vaga no mercado. Logo, e o que acontece é que se torna mais difícil para todo mundo conseguir essas vagas, essas melhores vagas, né? Esse é um livro que eu achei muito interessante porque ele está ligado a um movimento que eu percebo de muitas pessoas da geração Y, que é uma geração de pessoas frustradas, no meu ponto de vista, que realmente tiveram essas expectativas de que poderiam conquistar muitas coisas, viram seus pais, né, conquistarem muitas coisas, mas elas mesmas passaram por contextos socioeconômicos que dificultaram um pouco esse desenvolvimento. Então existe um movimento grande de pessoas que têm mais de 30 anos, por exemplo, que ainda moram com os pais ou para economizar ou porque simplesmente não têm a capacidade de se sustentar sozinho. Isso produz várias questões, produz uma questão de autoestima na pessoa, produz uma questão de as pessoas estão tendo filhos mais tarde, porque as pessoas de classe média principalmente, né, não sentem que têm as condições de educar os seus filhos como elas tinham como expectativa, como elas têm como expectativa, né? Quer dizer, uma pessoa de classe média não vai colocar o seu filho numa escola pública. Uma pessoa de classe média vai ter menos filhos, mas vai pagar uma escola particular para os seus filhos. Uma pessoa de classe média não vai se sujeitar a morar num subúrbio ou numa favela. Uma pessoa de classe média vai apertar o seu orçamento, mas morar num condomínio privado e ter e quase não ter poder de compra por conta disso, porque todo o seu salário vai para pagar o condomínio e o aluguel ou o financiamento. E todas essas dinâmicas que a classe média passa, e todas essas dinâmicas influenciam em como essa pessoa de classe média se sente, né? Principalmente as pessoas da geração Y. Principalmente as pessoas da geração Y, que passam por questões específicas e passam por sofrimentos específicos relacionados à carreira, relacionados ao seu próprio desenvolvimento, né, profissional.
E essas pessoas de classe média, elas têm um ideal de mobilidade social, elas têm um ideal de que elas iriam trabalhar e crescer profissionalmente, e enriquecer e mudar o seu padrão de consumo, né? Só que o que acontece é que muitas vezes essas pessoas estudam, trabalham, mas elas nem conseguem manter o padrão básico da classe média. Às vezes por não conseguir comer aquilo que elas querem comer, ou sair para os lugares que elas gostariam de sair, ou morar nos lugares onde elas gostariam de morar, ter o carro que elas gostariam de ter, elas não conseguem ter nem o básico, quanto menos fazer essa mobilidade social de conseguir ter mais acesso. E isso impacta até mesmo a forma como essa classe média se enxerga enquanto sujeito político, né? Que muitas vezes essa classe média é enxergada como a esquerda caviar, como socialista de iPhone. Quer dizer, são pessoas que elas só são de esquerda, quer dizer, só se colocam como alguém que defende o bem-estar social, porque o próprio bem-estar social delas está em jogo. Quer dizer, não é que essa classe se encontra do lado dos oprimidos. Essa classe se encontra do lado de opressores falidos, de opressores que não têm poder. É o que está escrito aqui. É do lado dos oprimidos que nos vemos. Mas talvez não sejamos nada além de opressores falidos. Reivindicamos direitos, mas não nos damos conta de que são privilégios. Militamos à esquerda, mas nosso partido é o status quo. Eu acho que isso faz muito sentido. Pensando em partido político, né, eu observo que existe uma grande massa de classe média, inclusive intelectuais, artistas, músicos, etc., que são claramente uma esquerda caviar, cujo partido é o status quo. Eu estou falando isso no sentido de que são criticados pela própria esquerda, como não sendo de esquerda, como sendo, na verdade, pró-neoliberalismo. Enfim, não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas é a forma que eu percebo que acontece e faz muito sentido. Esse cara, quando escreveu esse livro, ele pensou numa classe média global, principalmente por uma perspectiva europeia, pelo que eu entendi. Mas isso também encaixa muito bem aqui no Brasil. Estamos flutuando numa curiosa ilusão coletiva que herdamos da geração Baby Boomer. Quer dizer, são Baby Boomers, se não me engano, são a geração que nasceu no filhos dos pós-guerra, né? Então teve o fim da guerra e aí começou aquela coisa de fazeção de filhos e houve uma ascensão econômica, porque também, se eu não me engano, todo o período pós-guerra, como todas as economias estão lá embaixo, o que se espera é que as economias voltem, cresçam, né? Mas quando as economias já estão no topo, ela chega num certo limite econômico que supostamente seria o que nós estamos vivendo agora. Supostamente estamos vivendo um capitalismo tardio que não nos proporciona tanta ascensão econômica geral. Eu acho que nós estamos vivendo um cenário que existem muitas possibilidades de enriquecer, possibilidades novas, inclusive, com essa questão das redes sociais e etc., mas isso não reflete na forma geral, e principalmente no Brasil e também no mundo, nós estamos vendo uma crise imobiliária, uma baixa de poder de compra de tudo. Quer dizer, imóveis no Brasil imóveis que antigamente custavam, sei lá, 300 mil reais, hoje em dia custa 800 mil. Até mesmo na Europa, imóveis que valiam 80 mil euros, hoje em dia o mesmo imóvel, em menos de 10 anos, vale 500 mil euros. Então existe uma crise habitacional e existe uma questão de inflação, né, de baixa de poder de compra que influencia toda a classe média global, mas principalmente no Brasil. Isso é muito discrepante, porque se for pensar o salário mínimo brasileiro, o poder de compra para o cara comprar um carro é muito baixo em comparação à Europa. Existe um declínio europeu, por exemplo, existe um declínio americano, que são grandes potências, né? Mas o poder de compra europeu ainda proporciona muita qualidade de vida. Quer dizer, na Europa o cara precisa ganhar 3 salários mínimos, 4 salários mínimos para ter uma condição boa, né? Uma condição razoável, ok. Já no Brasil, para o cara ter uma condição
semelhante, ele tem que ganhar 15, 20 salários mínimos, 25, 30 salários mínimos para ter a mesma condição daquele europeu que com 4 salários mínimos, 3 salários mínimos, às vezes 2 salários mínimos já teria uma condição muito boa, que é uma casa digna e legal, um carro, um bom plano de saúde, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e segurança, né? E isso no Brasil hoje é um privilégio de quem ganha isso aí, tipo, de 15 a 30 salários mínimos, pelo menos. Ele, inclusive, utiliza um termo na página 127, que é a disforia de classe. Tem essa questão da disforia de gênero, né? E ele se apropria disso para falar sobre a disforia de classe. Ele fala sobre a disforia de classe como se fosse um distúrbio de identidade. É uma disforia tipo burgueses em corpos de proletariados. Transclasses. São os verdadeiros transclasses, tipo transgênero, ele usa transclasses, ele faz essa analogia. Ele usa o termo mobilidade descendente, né? Tem a mobilidade ascendente, que é quando a pessoa ganha mais dinheiro, se enriquece, e tem a mobilidade descendente, que é quando ela perde o poder de compra. E essa questão da perda do poder de compra ele chama de mobilidade descendente, né? A mobilidade social é geralmente falada quando a pessoa cresce economicamente. Mas a classe média está vivendo uma mobilidade descendente, ela está vendo o seu poder de compra derreter, perder poder de compra. Ela está descendo, ela está em declínio. Os millennials, nascidos entre 1978 e 99, estudaram, esperaram, investiram e continuaram a investir para garantir para si uma inserção profissional à altura das suas aspirações. Na ausência de um novo milagre econômico, grande parte dessa geração está simplesmente condenada ao desclassamento. Desclassamento é sair da classe média e empobrecer. Esse é um livro desmotivacional, né? É um livro que explicita aí algumas questões, mas que são questões muito chatas para quem pertence a essa classe média e para quem tem essa esperança de que iria ser capaz de ter uma qualidade de vida, um poder de compra, alguma conquista como um carro ou uma casa. Mas o que ele joga aqui, o que ele faz aqui é jogar um balde de água fria e falar, cara, talvez tenha ficado ruim para você. E a verdade é que muitas pessoas encontram esse cenário e vão ficar por isso mesmo. A grande maioria, né, não vai conseguir ascender. E quem vai conseguir ascender ou permanecer na classe média talvez seja uma parcela menor da sociedade, por conta de um contexto econômico de mundo. O bom cidadão democrático deve estar em condições de compreender o mundo que o circunda para exprimir preferências políticas. Ele se emancipa aprendendo a reconhecer o próprio interesse. Então ele joga esse balde de água fria, mas tendo um contexto, né? No sentido de educar também, no sentido de mostrar, de explicitar o problema para que essa classe inadequada consiga fazer essa leitura de mundo e compreender que talvez ela esteja muito mais perto de uma classe proletariada do que de uma classe adequada, né? do que dos burgueses. Mesmo aqueles que têm negócios, mesmo aqueles que têm um histórico aí de né, ter tido uma família que proporcionou várias coisas, enfim. Assumir que você é uma classe inadequada é assumir que, ao mesmo tempo, que você não pode ter acesso àquilo que você tem como expectativa, seja uma prancha nova, uma viagem para algum lugar que você queira, comprar uma bike elétrica, comer no japonês, ou, enfim, ter um plano de saúde bom. Eu acho que isso é um privilégio de cada vez menos pessoas, né? Acontece que ninguém quer abrir mão disso. A pessoa se endivida, a pessoa bota no crédito, a pessoa financia, pede empréstimo, mas ela se recusa a baixar o status social dela, baixar o poder de compra, ir para um bairro pior, né? Cancelar o plano de saúde, deixar de sair para comer. Eu sinto que esse livro foi um livro duro, assim, né? Um balde de água fria, mas ele é importante porque ele produz, no meu ponto de vista, uma certa
um senso crítico sobre a própria classe, sobre a própria vida, né? Sobre a própria identidade econômica, né? A identidade econômica no sentido de que e aí a identidade econômica tem a ver com essa questão de disforia, como se fosse um livro que favorecesse o contrário da disforia, né? Que eu não sei qual é a palavra que se usa, mas é uma identificação correta sobre a classe social que você está inserido hoje. Qual é a classe social que você está inserido hoje? Será que você tem expectativas de uma classe que você não consegue, ou que você não consegue sustentar? É muito provável que você, enquanto classe média, seja essa pessoa, que você tem expectativas de ter um carro legal, uma roupa legal, uma experiência legal, mas talvez não seja para o seu bico. Mas você não assume isso. E o que acontece quando o brasileiro, classe média, se depara com esse desclassamento, com essa perda de poder de compra? Muitos brasileiros pensam em mudar de país. Já que no meu país eu não estou tendo acesso a aquilo que eu tenho como expectativa, que eu considero básico, que é um local seguro e um poder de compra razoável, né? Eu vou mudar desse lugar. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou mudar para um país que me ofereça melhores condições, porque eu não admito ficar num lugar onde eu não tenha condições que eu considero básicas. Então a classe média, ela vive com medo de 4 coisas: empobrecimento, mal-estar profissional, desemprego e falência. Essas são as 4 ameaças que pesam sobre a classe média. A simples possibilidade do desclassamento orienta as condutas com frequência de modo contraditório. Então, para se desviar de um trabalho demasiado modesto, a pessoa vai preferir o desemprego. E para evitar o desemprego, a pessoa inventará para si próprio um trabalho, investindo numa possibilidade de empreender. Ou seja, pela gig economy, né? Pela uberização das coisas, motorista de aplicativo, entregador de comida ou qualquer coisa que dê dinheiro a partir de algum aplicativo. Ou a pessoa vai empreender porque ela não vai querer trabalhar em qualquer lugar para ganhar um salário que ela considera inadmissível e que realmente não dá a possibilidade dela ter muito poder de compra. Então, ela se recusa. Não faz sentido realmente uma pessoa de classe média que tem que se sustentar, não faz sentido ela ter um trabalho que dê a ela 2 salários mínimos, talvez 3 salários mínimos. Porque uma pessoa de classe média com 3 salários mínimos não vai conseguir nem pagar um aluguel, pô. Então ela se recusa a trabalhar num lugar que dê 3 salários mínimos para ela, ou até mais, 6 salários mínimos, ela acha pouco. Ela prefere empreender, ser motorista de aplicativo, que às vezes realmente paga mais, né? Tem motorista de aplicativo que está tirando 10 mil reais líquido, né? O cara trabalha pra caramba, mas dependendo da cidade, né? Se o cara mora em São Paulo e tá ali e pega corridas boas, o cara consegue tirar 10 mil reais. Então, por que ele vai preferir trabalhar num lugar para ganhar 6, 7? O cara vai preferir ser empreendedor de si mesmo. E aí faz sentido também que dentro desse contexto de ser empreendedor de si mesmo, existam tantos cursos no Brasil prometendo a riqueza, né? Muitas pessoas no Brasil ficam ricas vendendo uma ideia de performance, vendendo uma ideia de que você vai lucrar. Talvez as próprias igrejas também se beneficiem muito disso, principalmente as igrejas que focam no lucro, né? Porque muitas pessoas se apegam à espiritualidade para que as suas vidas tenham uma ascensão profissional. Então a pessoa pede a Deus um carro melhor, uma casa melhor, um sucesso profissional e vai para a igreja com essa perspectiva de que a vida dela melhore, usando Deus como se fosse um amuleto da sorte. E talvez essas mesmas pessoas comprem os cursos, esperando desses cursos o segredo para que elas enriqueçam e para que elas conquistem aquela vida que ela sente que é merecedora de ter. E enquanto estudante de psicologia, enquanto futuro psicólogo, eu me interesso por essas questões. E eu acho que isso tem a ver com questões relacionadas a propósito, a perspectivas de carreira, profissionais e problemas relacionados a esse sentimento de mal-estar profissional, que eu acho que acontece mais especificamente com pessoas de classe média, já que pessoas mais pobres talvez enxerguem o trabalho de uma forma diferente. Talvez um trabalho que para uma pessoa de classe média seria um trabalho que ela recusaria, que ela
se demitiria, talvez para uma pessoa pobre, mais pobre, né? Talvez para uma pessoa mais pobre aquilo seria o ideal. Então, enfim, esses foram alguns pensamentos que eu tenho para dividir contigo agora, nesse momento, sobre esse livro. Eu não fiz uma resenha escrita porque eu demorei pra caramba fazendo a resenha do último vídeo, a resenha do último livro que eu li, que é o Tornar-se Pessoa, e eu entendi que isso seria inviável diante da quantidade de coisas que eu tenho que estudar para a faculdade, diante dos livros que eu tenho que ler, diante da minha profissão atual, né, que eu ainda atuo como fotógrafo e videomaker, diante das minhas funções, eh, enfim, da vida como um todo, seria inviável parar para ficar fazendo uma resenha de cada um dos livros que eu leio, se a resenha demorar pra caramba para ser feita. Então eu estou tentando arrumar uma nova forma de fazer uma resenha, porque é interessante para mim também. Eu gosto de fazer uma resenha, de produzir um vídeo, porque ao me escutar e ao ter que produzir uma resenha, eu acabo fixando mais o conteúdo. E às vezes eu volto para a resenha que eu mesmo fiz e eu me lembro de coisas que eu já tinha esquecido. Então eu gosto do exercício de fazer uma resenha e eu gosto do exercício da leitura também. Eu tenho feito esse exercício da leitura com mais intensidade. Minha meta era ler 50 livros esse ano, né? Equivalente a... Na verdade, não sei a conta exata, mas era o equivalente a 4 livros por mês. Eu acho que eu estou um pouco distante desse ideal, mas eu tenho lido e eu tenho dividido contigo aqui as minhas leituras. Então, espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, curte aí, porque isso é importante aqui para o canal. E te convido também a seguir para você ver aí no futuro novos conteúdos parecidos ou melhor como esse, né? Porque eu pretendo evoluir. E talvez tenha alguma coisa aí nesse canal que te interesse também. Então, tamo junto e vamos que vamos.